a satisfação, você se sente motivado, se sente animado, se sente feliz. Conseguiu lembrar de alguma coisa? Muito bem. Deus pode te fazer muito mais feliz do que essa coisa que você acabou de pensar. A questão é que nós precisamos descobrir como achar essa alegria, a alegria que vem de Deus. Vamos ao Salmo 100? É um salmo maravilhoso e ele traz assim aquele momento quando o salmista está feliz por pertencer ao Senhor. Olha como ele descreve a sua alegria. Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça, e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor é eterno, e a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu consigo imaginar o salmista muito feliz. Ele está radiante. Ele escreve esse salmo e depois canta esse salmo. E ele faz isso não apenas com um sorriso no rosto. Ele faz isso com uma sensação. Ele experimenta a alegria. Alguns estudiosos têm percebido que há uma diferença entre aquela alegria que vem de algo engraçado, que vem, quem sabe, motivada por algo que nos tira de uma sensação de normalidade da vida, uma surpresa, por exemplo. Existe esse tipo de alegria, mas há um outro tipo. Uma alegria que é chamada de experimental. É uma experiência de alegria. É mais do que uma sensação. É mais do que dar boas risadas. É mais do que ter uma surpresa que te faz sorrir. A alegria, a experiência é um estado de espírito. É alguém que pode dizer, eu sou, e não apenas estou feliz. Vamos olhar para o Salmo 100 e vamos entender como que o salmista chegou a esse estado de alegria. Há muitos comentaristas que fazem questão de olhar para o Salmo 100 e perceber nele uma expressão central. Ela está no verso 2. Algumas versões mais antigas dizem, servi ao Senhor com alegria. Algumas versões contemporâneas, como a NVI, que nós lemos, dizem, preste culto ao seu Deus com alegria. Essa, por certo, é a frase central do Salmo 100. Um salmo de muita alegria, um salmo de regozijo. Mas regozijo pelo quê? Landon Jones, um professor da nossa faculdade teológica, foi meu professor e agora é meu colega de docência, escreveu assim, que o Salmo 100 é um hino de louvor e um convite para adorar a Deus com alegria. A diferença notável entre esse salmo e outros é que a alegria deve ser constante na vida do adorador. Ele deve viver feliz unicamente pelo fato de pertencer a Deus,
como uma ovelha do seu rebanho. Ele deve viver. Não é apenas dar boas risadas, é viver feliz. Ele deve experimentar a felicidade. Num outro comentário, agora no comentário Brodmann, sobre o mesmo salmo, olha que interessante o que John Durham diz. A alegria do cristão se baseia não no que ele recebe de Deus, mas sim na experiência que tem com Deus, e do que experimenta através disso, o amor leal e a fidelidade divina. Qual foi a última vez que simplesmente pelo fato de pertencer a Deus, você se sentiu feliz? Qual foi a última vez que apenas pelo fato de ser um filho de Deus, você se sentiu muito feliz? Você já se sentiu assim? Feliz? Não por receber algo de Deus, mas sim por pertencer a Deus. Porque essa é a linha de raciocínio do salmista. O salmista não está feliz nesse dia porque ele recebeu um presente de Deus. Ele está feliz porque ele faz parte do rebanho de Deus. Ele está feliz porque ele tem experimentado a fidelidade de Deus. Ele está feliz porque ele conhece Deus. A alegria, portanto, do Salmo 100 não é a alegria motivada por uma emoção, mas sim por uma experiência. Eu me sinto feliz pelo relacionamento que eu tenho com Deus. É essa a chave do Salmo 100. E olhando ainda para o Salmo 100, nós percebemos então que o simples fato de nos relacionarmos com Deus deveria produzir em nós um estado de alegria. Irmãos, essa deveria ser a nossa fisionomia, simplesmente pelo fato de pertencermos a Deus. Quando acordássemos pela manhã, apenas por lembrarmos que somos ovelhas do rebanho de Deus, nós deveríamos abrir um sorriso. Apenas pelo fato de lembrarmos que Deus é o nosso Pai, que Ele é o nosso Senhor, que Ele cuida de nós, só por isso nós deveríamos abrir um sorriso. Mas o fato é que nem sempre nós estamos felizes. A fisionomia de muita gente está mais inclinada a essa expressão do que a expressão anterior. Muitas vezes nós acordamos pela manhã e falamos: não tenho razão para ser feliz, não tenho sentido para sorrir, não há algo que me traga alegria. E às vezes essa é a fisionomia de um dia, de 2 dias, de um ano, de uma vida. Há pessoas que estão tentando de todas as formas se verem livres dessa fisionomia. Elas estão tentando, e pagam caro por isso, trazer algo que modifique esse estado. Da mesma forma que há um estado de alegria, há um estado de tristeza. Há um estado de melancolia. Há um estado de insatisfação. Há um estado onde eu não encontro razão para ser feliz. E talvez esse seja o seu estado. Você tenta trazer alegria, mas não consegue. Alguém te faz algo bom, você pensa: agora eu vou me alegrar,
mas não consegue. Porque o estado de tristeza pode ser tão real quanto um estado de alegria. Como eu faço para experimentar a verdadeira alegria que vem de Deus? Como eu descubro isso? Onde está o segredo? O segredo está naquilo que nós acabamos de ler no Salmo 100. O segredo está em conhecer Deus, se relacionar com Ele e experimentar, pelo relacionamento com Deus, a verdadeira alegria da vida. Por que essa carinha aparece muitas e muitas vezes na nossa existência? Nós ocidentais recebemos uma cultura que favorece mais aquela carinha do que a outra. Ainda que sejamos latinos, e o latino é reconhecido como sorridente, alguém de bem com a vida, lá no fundo, a nossa cultura, herdada desde os gregos e até antes deles, elas colocam o seguinte pensamento em nossa mente: para eu mudar aquela carinha, eu preciso receber alguma coisa. É essa a nossa mentalidade. E agora, muito mais no século 21, a sociedade diz que para eu me alegrar, eu preciso receber alguma coisa. E em especial, essa coisa está ligada a algo material. Essa coisa está ligada a algum valor financeiro de preferência. Então, para mudar essa carinha, eu espero receber um presente. Eu espero ganhar mais dinheiro. Eu espero que alguém me faça um favorecimento. Essa carinha está condicionada ao material, ao que eu recebo, ao que eu conquisto, aquilo que alguém me fará ou me dará. Porque a carinha da tristeza, dentre outros sentimentos possíveis de expressão, ela indica que eu estou insatisfeito com aquilo que eu tenho. Eu quero mais. Essa é a carinha do homem e da mulher que dependem de coisas para ser feliz. Essa é a carinha daquele que acorda de manhã e já acorda bravo com a vida, já acorda insatisfeito, já acorda pensando: eu preciso de mais para ser feliz, eu preciso receber coisas, eu não ganhei o suficiente, eu não tenho o que gostaria de ter. E então a carinha vai nos perseguindo todos os dias, todos os dias. E há quem diga que está esperando o momento quando a vida vai melhorar para que a carinha também melhore. O outro diz que está esperando engrenar na carreira para que a carinha possa melhorar. O outro diz que se ele tivesse uma condição material melhor, aí sim ele mudaria a carinha. O outro diz que a vida é muito ingrata e não lhe deu oportunidades como deu ao outro. Por isso, o outro sorri, mas ele está triste. Será isso mesmo? Será que Deus nos projetou, nos criou com um condicionamento de que para sermos felizes nós precisamos ter coisas?
Será que Deus, quando projetou o ser humano, Ele o fez com um vazio que só será preenchido com coisas? Só será preenchido com vitórias? Só será preenchido quando as coisas derem certo? Será que o Deus Todo-Poderoso criou um homem dependente dos favores, das conquistas, do dinheiro e das questões materiais? Claro que não. Deus não faria isso. Porque Deus nos criou já prontos para experimentarmos a verdadeira satisfação da vida, que não está presa a coisas ou pessoas, mas sim diz respeito ao que nós encontramos no nosso Deus. Você foi projetado para ser feliz em Deus, com Deus, e de quebra, um Deus maravilhoso e bondoso ainda te dá outros motivos para ser feliz. Mas você não depende deles. Eles são presentes de um Pai amoroso, mas um Pai amoroso que nos criou já prontos para vencermos aquela carinha pelo relacionamento com Ele. Irmão, você não vai ser feliz quando as janelas do céu se abrirem e bênçãos forem derramadas. Você vai ser feliz quando, a semelhança do salmista, você se sentir prazeroso, completo em Deus. É isso que nos faz felizes. Mas nós convivemos com gente com essa carinha o tempo inteiro. Gente que diz assim: olha, a vida não compensa. A vida é isso. As pessoas são aquilo. O tempo é ruim. A crise chegou. Tudo está dando errado. E você, assolado por gentes que têm essa carinha, você começa a pensar: a vida é ruim mesmo. E sabe o que é pior? É que a vida com Deus começa a ficar ruim também. Você começa a pensar: será que vale a pena? Será que eu, sendo um cristão, terei que enfrentar todas essas lutas que os outros enfrentam? E ainda assim, eu vou servir o meu Deus? Eu vou trabalhar para o meu Deus? Eu vou me isentar de algumas coisas que para essa sociedade são tão importantes? A convivência com pessoas com essa fisionomia vai colocando na nossa mente a ideia de que a vida cristã não é algo tão bacana, não é algo tão bom, não é algo que vale a pena. E é uma enxurrada de pessoas saindo de igrejas para igrejas ou abandonando o Evangelho de Jesus, porque chegaram à conclusão de que essa carinha, ela não poderá ser mudada por um relacionamento com Deus. Há muitos cristãos tristes por serem cristãos, tristes mesmo. Eles dizem assim: que pena, eu sou cristão. Que coisa dura, que sacrifício. A vida já é tão complicada e de quebra, eu sou cristão. A vida é tão dura e de quebra, eu ainda sou cristão. Ou seja, se não bastassem os problemas da vida, eu ainda tenho outro. Eu sou cristão. Acordam de manhã e já pensam: mais um dia de luta. Porque ser cristão é luta o tempo todo. Mais um dia em que acordam pensando: ai, Senhor,
que cruz pesada eu terei que levar. Senhor, como é duro ser um servo teu, mas Senhor, eu tenho um compromisso contigo. Estou infeliz, desanimado, triste, mas eu sou fiel ao Senhor. Será que é isso que Deus planejou para nós, irmãos? Será que quando Jesus disse, tome cada dia a sua cruz, Ele estava dizendo o seguinte, meu irmão, você, a partir de hoje, vai viver assim. Porque a vida cristã é pancada. A vida cristã é difícil. A vida cristã é sofrimento. Será que naquele dia, quando o Senhor Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, mas tenham em abundância, Ele estava falando sobre alguma coisa cósmica, algum tipo de esoteria, que não diz respeito à vida prática? Será que vida cristã é isso, meus irmãos? Não é. Porque o Senhor Jesus, quando disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, Ele não estava falando sobre aquele tipo de experimentação emocional, Ele estava falando de um experimento da alegria, do prazer, da sensação de festa, que leva o salmista muito tempo antes a dizer assim, entre pelas portas do Senhor com alegria, entre em seus átrios, entre na sua presença, cantando com alegria. Nós não fomos projetados para viver assim, ainda que em alguns momentos nós choremos, ainda que em alguns momentos nós passemos por lutas, mas nós fomos criados para uma satisfação tamanha, que pode ser descrita no verso citado há pouco, vida, e vida em abundância. Nós fomos criados para fugir desse estereótipo da insatisfação porque não tenho, e para abraçar a experiência do que eu sou feliz por aquilo que eu tenho em Deus, por aquilo que eu sou nele e pelo relacionamento que eu nutro com esse Deus que me ama. John Piper, num livro maravilhoso, Em Busca de Deus, olha o que ele escreveu. A busca do prazer ou da alegria é parte necessária de toda adoração e virtude. Ou seja, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao experimentá-lo plena e eternamente. Eu me relaciono com um Deus que muda o meu estado de espírito, que muda a minha visão da vida, que muda as minhas motivações para a alegria, que injeta em mim um prazer tão grande por lhe pertencer, que eu me torno uma pessoa feliz. É possível ser feliz? Sim, é possível. É possível mudar essa fisionomia. É possível, meu irmão, você voltar ou começar a ser feliz. Mas como? Como eu vou vencer o vazio de não ter coisas, a insatisfação de ter perdido alguma coisa, quem sabe essa tendência que eu já tenho emocionalmente para ser um reclamão na vida? Como eu vou vencer isso? Eu quero ser feliz? Muito bem, então vamos voltar aqui para o Salmo 100. E no Salmo 100 você percebeu, ele tem uma temática. É a temática daquilo que nós
temos em Deus e aquilo que nos motiva a fazer coisas para Deus. Você tem, por exemplo, a expressão do verso 2. Prestem culto ou sirvam a Deus com alegria. E logo depois, por quê? Porque nós somos ovelhas do seu pastoreio. Nós somos. E porque nós somos, nós entramos nesse estado de alegria, de satisfação em Deus. Eu sei que em algum momento da sua vida, já te falaram exatamente o contrário. Porque, de fato, lá no final do século XIX, nasceu uma corrente de interpretação bíblica. Ela estava ligada ao sentimentalismo, uma corrente teológica, que dizia que ser muito feliz é pecado. Você já acredita que em algum momento da história, a alegria foi reconhecida como pecado dentro das igrejas protestantes? Que coisa! De púlpitos, pregadores diziam mais ou menos o seguinte: você é feliz? Cuidado, porque a alegria é pecaminosa. Cuidado, porque se você estiver muito feliz, é sinal de que tem alguma coisa do mal influenciando a sua vida. Entramos no século XX e essa corrente continuou. Entramos no século XXI, ela diminuiu muito, mas ainda alguns crentes continuam com a bandeira erguida. Cuidado com a alegria. O sentimentalismo, ele herdou essa ideia dos gregos, e em especial dos estoicistas, um grupo filosófico que dizia que a experiência religiosa, ela está ligada diretamente à razão e não à emoção. Então, o culto, a experiência com Deus tem que ser absolutamente racional. Se for emocional, não está valendo. E isso vem na história. E o inimigo de nossas almas, esperto como é, aproveitou o século XXI para fazer uma mistura na nossa cabeça. O século XXI trouxe a ideia do hedonismo, do prazer próprio, e então o inimigo, ele chegou à seguinte conclusão mais ou menos: eu vou usar isso para dizer às igrejas que já que o hedonismo é perigoso, então ser feliz em Cristo é algo perigoso também. Entrem pelo racional, vivam sobre o racional e não tenham mais o prazer de pertencerem a Deus. E algumas igrejas acreditaram nisso. Nós fomos vendo dois tipos de crente aparecerem. Um crente que buscava apenas alegria em qualquer forma, um crente que buscava bênçãos em qualquer lugar, um crente que em nome do material que Deus pode dar, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Esse crente de um lado, mas um outro tipo de crente do outro. Um crente que começou a dizer assim: a vida cristã é um martírio. Como é duro ser crente no século XXI, mas ser fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Os crentes foram perdendo a alegria de serem cristãos, foram perdendo o prazer de louvarem a Deus até quando as coisas não dão certo. Os crentes foram perdendo essa fisionomia.
foram se tornando tão tristes por terem que fazer coisas para os quais foram criados, como, por exemplo, viver adorando ao Senhor. Os crentes entraram numa maré em que o sacrifício que eles faziam para Deus os tornavam não tão felizes como as pessoas do mundo, da sociedade corrompida pelo pecado. E então alguns cristãos começaram a dizer assim: que pena que eu sou cristão, eu nunca vou ser feliz como o meu colega que não é. Ele desfruta da vida. Fora da igreja, a alegria. Dentro da igreja, o peso. Fora da alegria, o prazer da vida. Aliás, fora da igreja, o prazer da vida. Dentro da igreja, a dureza do evangelho. Meus amigos não crentes, esses são felizes. Parece até que o inimigo não os tenta e persegue, mas eu sou um crente e para mim está destinado o sofrimento. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a vida cristã é o que existe de mais feliz na história da minha própria existência. Eu acredito que só o fato de pertencer a Deus já me leva a um estado de alegria, e usarei a mesma palavra que John Piper usou: prazer, satisfação. O crente precisa ter prazer em Deus, alegria em Deus. Mas a alegria é perigosa. Sabe por quê? Porque quando você se realiza totalmente em Deus, a sua vida começa a perder o sentido em algumas coisas que para você eram tão importantes. Sabe quando você, alguns tempos atrás, teve uma reunião com seu marido, com sua esposa, sei lá, com seu amigo, enfim, e compartilhou o seguinte: eu tô tão chateado, porque eu não consegui adquirir isso, eu não consegui fazer aquilo, eu não consegui fazer aquilo outro. E você começou a dar nome aos motivos da sua insatisfação. Você se lembra disso? Quando você encontra a alegria plena em Deus, esses motivos vão desaparecendo. E aí, você chega à seguinte conclusão na vida: eu não tenho motivo para não ser feliz. Eu não tenho motivo, porque eu já tenho tudo. Eu tenho o meu Deus, eu sou dele, eu experimento prazer nele, eu experimento satisfação nele. Então essa desculpa é esfarrapada. Esse motivo que eu elegi como um contraste à alegria que tenho em Deus, isso não é motivo. E aí, interpretando a vida de maneira espiritual, nós começamos a perceber que o inimigo de nossas almas nos dá motivos para não sermos felizes, porque ele sabe que na hora em que um crente em Cristo Jesus descobre o prazer de ser de Deus, a vida se torna completamente feliz, independente de coisas. Independente dessa nossa motivação pelo receber, pelo ser abençoado, pelo ganhar, pelo correr ali, porque lá eu vou receber uma bênção. Não, eu já recebi tudo em Deus. O restante é como o tempo extra de um jogo de futebol. O que está valendo mesmo é que eu já descobri em Deus a razão do prazer
e da alegria na vida. Irmãos, isso é muito profundo, porque isso é mudar a mentalidade. Isso é dizer ao materialismo o seguinte: eu não preciso de coisas para ser feliz, eu preciso de coisas para sobreviver, mas não para ser feliz. Eu não preciso de agrados materiais para ser feliz, eles podem até me dar uma sensação extra de alegria, mas a alegria minha depende de Deus, e isso Deus me dá o tempo inteiro. E aí, de repente, a sua fisionomia, ela começa a brilhar de satisfação, a brilhar de alegria, a brilhar de contentamento. Os meus descontentamentos, eles vão perdendo a sua plataforma material, ou a sua plataforma do que deu certo, ou a sua plataforma do que eu conquistei na vida. E a plataforma da alegria, ela se torna o que eu preciso realmente para viver. Eu preciso do meu Deus, em quem eu encontro real satisfação e alegria da vida. C.S. Lewis, num sermão muito conhecido, chamado Peso de Glória, ele escreveu o seguinte, eu preciso ler, é um trecho não muito grande, mas vou ler para você entender essa satisfação. Comenta ele. Se você perguntasse a 20 homens íntegros dos nossos dias, qual acreditam ser eles a maior das virtudes da vida cristã, eles responderiam: abnegação. Mas, se eu perguntasse a qualquer um dos grandes cristãos do passado, ele diria: amor. Sabe o que aconteceu? O termo positivo foi substituído por um negativo. Isso tem importância maior do que apenas o aspecto filológico. O ideal de abnegação traz consigo, basicamente, a noção não de procurar o benefício dos outros, mas de prescindirmos nós desse benefício, como se o importante fosse não a felicidade alheia, mas a nossa abstenção de felicidade. Não me parece ser essa a virtude cristã. O Novo Testamento tem muito a declarar sobre renúncia, mas não da renúncia como um fim em si mesmo. Ele diz-nos que devemos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz para seguir a Cristo, e que quase todas as descrições da recompensa que se seguirá a essa renúncia contém um apelo ao desejo natural de felicidade. Irmãos, a vida cristã, ela não se explica na renúncia. Ela não se explica no deixar de fazer coisas. Ela não se realiza porque eu sou um abnegado. Isso é o natural da vivência debaixo de Cristo. A vida cristã se explica que eu sou muito feliz com Jesus. A vida cristã se explica que apesar da vida ser dura, eu encontrei alegria. A vida cristã significa que apesar de eu ter tido perdas na vida, eu não perdi o mais importante, o meu Deus. A vida cristã significa que ainda que algumas de minhas orações não tenham sido respondidas, eu tenho o Deus Todo-Poderoso com quem eu converso, desabafo, e é quem alegra o meu coração. A vida cristã significa que naquela hora, quando os meus amigos dizem que estão muito felizes porque eles têm coisas, eu digo que além das coisas, eu tenho o meu Deus, e que é isso que me alegra. A vida cristã significa que apesar
de em alguns momentos eu senti vontade de acordar bravo, insatisfeito, ranzinza com a vida, o Senhor Deus coloca alegria no meu coração para que eu entre em sua presença com cânticos de louvor. A vida cristã significa que apesar do inimigo pegar no meu pé todos os dias, Deus me segura em suas mãos. E isso me alegra. Isso traz satisfação. Irmão, se alegre no seu Deus. Regozije no seu Deus. Celebre no seu Deus. Esconda as insatisfações da vida, porque elas existem. Esconda-as debaixo da manifestação poderosa do amor e do cuidado de Deus, que traz sim uma fisionomia alegre, uma experiência maravilhosa com Deus. E aí você se lembra do que o salmista escreveu: fazer parte do rebanho de Deus é algo alegre, feliz, maravilhoso. Por 195 vezes, irmãos, aparecerá só no livro de Salmos expressões ligadas à alegria do crente. Só no livro de Salmos, 195 vezes. Em Provérbios, o livro seguinte, 75 vezes. A alegria está ligada ao pertencer, a ser um sábio em Deus. E aí você vai colecionando textos e textos da Bíblia e de repente percebe, segundo Brodmann no seu comentário, que ser feliz é uma ordem de Deus, que aparece quase 800 vezes nas citações diretas e indiretas. É muita coisa. É como se Deus quisesse deixar claro a você: você pode e você deve ser feliz. Você pode. Como? Desempregado? Com esse trauma de infância? Com essa experiência terrível que eu tive? Vivendo nessa família que não me ama? Vivendo num país com esse governo? Vivendo com essa enfermidade que não me abandona? Vivendo com esse tipo de vida que eu nunca sonhei para mim? Sim, Senhor, com tudo isso. Porque você não depende de um contexto melhor para experimentar aqui dentro do seu coração a verdadeira alegria que vem de Deus. Porque esse contexto trouxesse alegria, eu não veria nenhum rico tomando remédio para dormir. Eu não veria nenhuma pessoa que tem muitos bens tirando a sua própria vida. Eu não veria pessoas cercadas de todos os benefícios da vida, sendo verdadeiros reclamões da própria existência. O contexto pode ser uma maneira de acentuar o que eu tenho, mas a experiência de alegria está relacionada à minha experiência com Deus. Não é o que eu tenho, não é o que a vida me oferece, mas é quem eu sou com o Deus que me criou. Tércio Machado Siqueira, estudando o Salmo que nós lemos, ele diz algo tão interessante. A expressão que lemos lá, servir ao Senhor com alegria, ou glorifiquem, louvem a Deus com alegria. Essa palavra alegria, que é uma palavra hebraica, ela tem a partícula gil, que significa, sabe o quê? Gritar de alegria. Eu fiquei imaginando que alguém para gritar de alegria tem que estar muito feliz.
mais feliz que um torcedor, não vou dizer o time. Mais feliz do que alguém que ganhou uma herança enorme. A ideia aqui é o seguinte: sirvam ao Senhor gritando de alegria, ou louvem ao Senhor gritando de alegria. Um irmão talvez mais tradicional dirá: isso daí é coisa até de pentecostal. Como esse negócio, gritar de alegria? E aí, o mesmo Tércio, estudando um pouco mais com profundidade o contexto judaico, chegou à seguinte conclusão: que o gritar de alegria significa uma expressão tão intensa de alegria que é impossível guardá-la para si. Consegue imaginar uma alegria dessa? Você senta no banco e tem uma pessoa que não resiste, ela está tão feliz, que não é só sorriso, é capaz de ela olhar para você, e além de sorrir, ela dizer algo abençoador do tipo: meu amigo, Deus te abençoe. Ela vai falar alguma coisa sobre a vida, e talvez ela seja uma pessoa sofrida. Quantos de nós não somos sofridos, irmãos? Mas apesar disso, ela está tão feliz, que ela não vai falar do seu sofrimento. Ela vai derramar-se na alegria que tem. Há momentos para derramarmos o nosso sofrimento, mas nós não fomos criados para vivermos sofrendo, como se não tivéssemos a alegria que vem de um Deus que nos ama. Deus é a nossa alegria. Você não está feliz? Por quê? Você está num estado de total ausência de alegria? Qual é o motivo? Talvez seja o fato porque você não tem Deus. Não se realiza nele. Mas pastor, eu sou até membro da igreja. Como é isso? Ser membro da igreja pode ser apenas um ato de religiosidade e não uma experiência com o Deus vivo. Fazer parte de um hall de igrejas, participar de cultos, pode ser apenas um ato formal religioso. Deus nos criou para termos experiências com Ele. E a experiência com o Deus vivo gera uma carinha daquela. Encerro lendo um dos textos que tem falado ao meu coração, como um sussurro de Deus em meus momentos pessoais de insatisfação ou de tristeza. O texto é Abacuque 3:17 em diante. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, o que eu vou fazer? Eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Ainda assim,
a minha vida material está um caos, mas ainda assim, eu me alegrarei no quê? No Deus da minha salvação. A minha família está vivendo um drama terrível, mas ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Muitas coisas não deram certo na minha vida. Eu tenho um trauma terrível que eu nunca consegui superar. Mas ainda assim, eu me alegrarei em Deus. Irmão, você foi criado para conviver mais com aquela fisionomia. Então, quando tudo for favorável, para te colocar para baixo, para te tirar o prazer que você tem em Deus, use mais essa pequena expressão, ainda assim. E ainda assim, seja num velório, seja num momento de crise, seja no momento quando acabar o dinheiro, seja no momento quando eu ver ali num exame um grave problema de saúde, ainda assim eu me alegrarei no meu Deus, porque eu sou ovelha dele e ele cuida de mim. Posso te fazer um pedido em nome de Jesus? Seja feliz. Seja feliz. Seja tão feliz que aquela carinha expresse o que de fato você tem, um Deus Todo-Poderoso. Vamos louvar o nome do Senhor.